Quando a gente vai falar desse tema aqui, tem gente que imagina que é um tema pesado. Não é um tema pesado, é um tema essencial. Você gostaria de saber o resultado da sua vida após a morte? Pastor, eu não gosto de falar de morte, deveria gostar. Eu vou te dizer por que você deveria gostar. Apenas uma porcentagem absurda da nossa vida é em vida. Nós somos seres eternos, não somos Munhá, mas somos seres eternos. Com isso eu estou dizendo que nós vivemos para sempre. E é muito importante você saber sobre eternidade. Saber para onde você ou aonde você vai passar a sua eternidade. Nós somos seres tripartidos, espírito, alma e corpo. E eu decidi trazer essa palavra aqui hoje. Tínhamos muitos convidados que já tinham confirmado a vir. Obviamente a chuva complicou um pouco. Então, normalmente quando eu trago esse ensinamento, as pessoas têm uma certa consciência. Deuteronômio 32 e 22, existe uma pergunta que não quer calar. Aonde é o céu e aonde é o inferno? Só existe dois destinos para o homem. Um deles é o céu. Mas pessoas vão para o inferno, com mesmo Deus amando, Deus sendo amor, pessoas vão para o inferno. Elas não deveriam. O inferno não foi feito para pessoas. Mas a partir do momento que a pessoa recusa o amor e a verdade, não tem para onde ela ir. Pense comigo. Você é dono da casa. Você levaria um inimigo para a sua casa? Responda. Responda. E a Bíblia diz que quem ama o mundo se constitui. Tire você as suas conclusões. Pastor, só fala coisas muito duras. Ainda assim é verdade. Não é porque são duras que deixa de ser verdade, querido. É que às vezes nós estamos tão acostumados a ter a nosso ego, nossa alma massageada, que quando a gente ouve uma vez, a gente choca. Mas a realidade não é um filme, não é uma telenovela. A realidade é diferente do que nós aprendemos e vivemos. Eu quero te mostrar hoje uma realidade tanto científica quanto espiritual do destino das almas das pessoas. Eu quero que você entenda que eu estou falando para a igreja que eu sou pastor e ao mesmo tempo para milhares e milhares de pessoas na internet. Você sabe disso. Deuteronômio 32 e 22 diz assim: pois um fogo foi aceso pela minha ira, fogo que queimará até as profundezas do Sheol. Ele devorará até a terra, e as suas colheitas consumirá os alicerces dos montes. Primeira coisa que você precisa entender, o inferno, ele não existia, mas ele passou a existir. E Deus fez o inferno. Como você leu aqui comigo, Deus acendeu o inferno. E acendeu o inferno por causa de uma espécie de ira, provavelmente, a ira que a queda dos demônios provocou em Deus, fez ele acender o fogo do inferno. E a Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Em Mateus 25 e 41 diz, mas o rei ordenará aos que estiverem à esquerda. Entendeu? À esquerda, viu? Gente, nada a ver. Malditos, depois você corta essa parte aí, por favor. Malditos, apartai-vos de mim e ide para o fogo eterno, preste atenção, preparados para o diabo e seus anjos.
Quando nós lemos que Deus, em sua ira, acendeu o fogo do inferno, então compreendemos aqui que foi por causa da rebelião de Lúcifer e seus anjos. Vejamos, o inferno não é um lugar espiritual. Ficou surpreso? O inferno é um lugar físico. Ele não é um lugar no espaço, ou no céu, ou nas regiões celestiais, tipo no escuro, uma espécie de buraco negro ou zona fantasma. A opinião da Bíblia, da localização do inferno, é de que ele está no mesmo tempo e espaço que você está. O inferno está embaixo de nossos pés. Nós pisamos sobre ele. E biblicamente falando, apesar do inferno ser morada de espíritos, ele é completamente físico, geológico e literal. No Velho Testamento, a palavra traduzida para inferno é Sheol. E no grego é Hades. Pense o seguinte: Hades ou Sheol é um lugar enorme, como a terra é aqui em cima. Imagine toda a planície da terra, com o mesmo espaço que temos aqui em cima, o Sheol é embaixo da terra. E o inferno, o Sheol, ele é dividido em mundos, em partes. Como aqui em cima também tem suas cidades, tem seus continentes. Nós temos um lugar chamado Geena, que também é reconhecido como o Vale de Rimon, ou Rinom, que é onde estão as almas dos ímpios, esperando o julgamento eterno. Enquanto eu falo, eles colocam os textos ali, é isso que está acontecendo? Ótimo. Em Salmos 9, versículo 17, diz assim: os perversos, escute bem, serão lançados no inferno. É isso? Volte os ímpios ao pó. Que versão é essa, meu filho? NVI? Bom, na minha versão, King James, está assim, ó, Salmo 9, 17. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Em Apocalipse 1, no versículo 8, Jesus, sobre esse local onde estão a vida e as almas das pessoas que não conhecem ou não entregaram a sua vida a Jesus, ele diz assim: sou eu, diz assim, ó, diria assim, Apocalipse 1,18, sou eu, aquele que tenho a chave da morte e do inferno. Sou eu aquele que vive, estive morto, mas estou vivo e para todo sempre, e tenho a chave da morte e do inferno. No caso ali, Hades, Sheol, Geena, inferno, é a mesma tradução. Sheol é hebraico, Hades grego, inferno em português. Em Marcos 9, 43, olha o que Jesus fala sobre a localização e sobre o tipo de gente que tem nesse local. Ele diz assim: se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta, cotoco, na vida eterna, do que tendo as duas mãos e ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Bom, então você está percebendo comigo que a Bíblia fala mais do inferno do que do céu. Por um simples motivo: ninguém vai clamar por um Salvador sem saber do que está sendo salva. Quando você pega João 3,16, o Senhor diz: primeiro, para que não pereça, inferno, e tenha a vida eterna. Hoje nós cristãos temos a ideia que essas coisas não deveriam ser pregadas.
Nós temos, em primeiro lugar, ter consciência dos perigos que sondam e rondam a nossa alma. E esse é o maior deles. É o maior perigo que sonda e ronda a nossa alma. Deixa-nos claro que há pessoas que vão para o céu e há pessoas que vão para o inferno. Uma aplicação importante para você: Deus não manda ninguém para o inferno. São elas que não querem ir para o céu. Não, mas todo mundo quer ir para o céu, pastor. Com a boca. Mas prova o contrário com suas vidas. Tudo bem, pastor. Aonde fica esse negócio? Aonde fica o Sheol? Eu vou usar o termo Sheol porque o outro é mais pesado, né? Bom, a ideia de que o Sheol, ou Hades, está embaixo dos nossos pés, vem de passagens extremamente coesas bíblicas. A Bíblia fala da localização exata de onde o inferno está nesse exato momento. E o que você vai ver aqui comigo são revelações surpreendentes, tanto em termos da geografia e da geologia. Em Lucas 10:15, Jesus diz assim: Tu, Cafarnaum, eleva-te porventura até o céu, descerás até o inferno. O que ele usou o termo? Descerás até o inferno. Você percebe que o inferno não está lá em algum lugar espiritual. Ele está num lugar que desce, num lugar físico, completamente igual ao nosso. E você vai se surpreender. Primeiro livro do profeta Samuel, 28, do verso 3 ao 15, nós temos aquela ideia de que Saul consulta uma feiticeira para que ela trouxesse do abismo o espírito de Samuel. E o rei lhe disse: não tenha medo, o que você está vendo? A mulher respondeu: vejo um ser que sobe do chão. Em outras versões diz, um ser que sobe do abismo, da terra. Obviamente não era o profeta Samuel, era um demônio que enganou Saul, se passando por Samuel. E diz a Bíblia que entendeu Saul que era Samuel. Então veja com clareza agora em Efésios 4, no versículo 9, a localização exata de onde fica o que nós chamamos de inferno. Que significa ele subiu, senão também aquele que havia descido às profundezas da terra. Aonde Jesus desceu? As profundezas da terra. E o que ele foi fazer nas profundezas da terra? 1 de Pedro 3, no versículo 19. Observe esse texto. No qual também foi e pregou. O que ele foi fazer nas profundezas da terra? Pregou aos espíritos em prisão. E eu quero fazer uma aplicação desse texto para você, para que não haja nenhuma dúvida ou alguma margem de interpretação vã. Continua o texto, por favor. Verso 20. Quem são esses espíritos em prisão? Que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída, aquela multidão que morreu do dilúvio. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. Primeira coisa que você precisa entender desse texto: Jesus não foi no inferno para salvar. O texto já diz que só 8 foram salvas. Segunda coisa que você precisa entender: há 2 definições linguísticas, gramaticais para a palavra pregar. Na realidade existem 4. Pregueira, eioélio, querucho
e querigma. Eu vou falar só de duas para não confundir um pouco a coisa. Vou falar do querucho e do querigma. A palavra querigma é pregar boas novas, ou seja, apresentar uma boa notícia. Isso é chamado de querigma. E a palavra querucho é também pregar, mas não é apresentar boas novas, é dar uma satisfação. Por exemplo, quando a Bíblia diz que Jonas foi em Nínive e pregou por 40 dias, você lembra qual foi o conteúdo da pregação de Jonas? Quem lembra? Jonas pregou uma frase durante 40 dias. Em 40 dias vocês vão morrer. Isso não é uma boa nova. A palavra ali, Jonas pregou, é querucho. Ele foi lá dizer para eles que eles iriam morrer. É também um tipo de profecia, mas é uma profecia, é uma aplicação de um juízo. Ou seja, quando você lê o termo, ele pregou os espíritos em prisão, nós não lemos querigma. Quando Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho, você tem querigma. Pregai a boa notícia da cruz. E a boa notícia da cruz é arrependimento para ser salvo. Arrependimento é a pregação da cruz. Mas quando a Bíblia diz que Jesus desceu e pregou aos espíritos em prisão, a palavra que lemos ali é querucho. Ele foi lá para aquela multidão de pessoas que morreram antes do dilúvio e disse, vocês estão aqui, por isso e por isso. Nenhum texto diz que ele foi para pregar para salvar. Mesmo porque só 8 no final diz, 8 foram salvas. Percebeu? Ele não foi lá salvar os que estavam no inferno. Ele foi lá mostrar para eles por que eles estavam no inferno. Eles deviam entender porque lhes foi aplicado o dilúvio. Ele é muito cuidadoso. Mas uma das coisas que você precisa entender, ele desceu às profundezas da terra, a palavra ali é Sheol, para pregar aos espíritos em prisão. Fica muito claro para nós que a localização desse espaço é no centro da terra. O rei Davi, em Salmos 16:10, ele diz assim, não deixarás que a minha alma sofra no Sheol. Por que Davi disse isso? Porque antes da morte de Jesus, o Sheol era dividido em 3 partes: Giena, abismo e paraíso. À direita ficava o paraíso, no meio um grande abismo. À esquerda ficava o Giena, que era onde estavam as almas dos ímpios. Lembra você que nessa ocasião que Jesus desceu no centro da terra e pregou aos espíritos em prisão, a Bíblia diz que ele foi ao paraíso e ele levou o paraíso. E agora, de acordo com o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12, no versículo 1, o paraíso não está mais no Sheol. Paulo disse, conheço um homem que há 14 anos foi ao terceiro céu. No verso 14 ele diz, verso 4 ele diz, conheço um homem que há 14 anos foi ao paraíso. Veja, Jesus pegou todos os salvos que estavam no paraíso, aguardando a morte dele, para que o sangue dele também lhes valesse. Abraão teve que aceitar Jesus, Isaac teve que aceitar Jesus. O sangue de Jesus morreu para o passado, o presente e o futuro. Entendeu o que eu disse? Tiveram que aceitar Jesus. E aquelas almas desse paraíso, não do Giena, dos espíritos em prisão, estavam no Giena, foram para o terceiro céu, que hoje fica embaixo do trono de Deus. Observe o seguinte, em Salmos 30, versículo 3, o texto diz assim, Senhor, do Sheol fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida, para que não descestes ao abismo. Em algumas versões tem sepultura, cova, aí você tem que ir na palavra linguística dos originais, nas Bíblias mais antigas, essa é a NVI, né? E aqui agora você vai ter um relato extremamente assustador para comprovar que o inferno é um lugar físico igual à terra.
a terra plana em cima, né? Em Números 16 e 33, eu vou ler com você esse texto. Leia comigo isso, vai lá. Desceram vivos à sepultura, com tudo que possuíam. A terra se fechou sobre eles e pereceram, desapareceram no meio da assembleia. Se você tiver aí para mim, ou a Ferreira de Almeida, ou a King James, facilita muito. Na minha Bíblia está assim, ó, a tradução. Eles todos desceram vivos para o Sheol. Aqui nós temos a definição, e essa história é a seguinte, ó. A história de Corá, que se rebelou com Moisés, e Deus abriu a terra até o Sheol. E sabe o que é mais assustador aqui? Que eles desceram vivos, nem morreram, direto para o Sheol. Qual Bíblia está aí, Sheol? Essa está, lê aí. Qual Bíblia está aí, Sheol, ou abismo? Está aí, pastor Cliff? Veja aí comigo aí. Agora temos mais um texto também aqui, ó. Depois de Números, Isaías 14, versículo 15, para você entender que realmente isso fica mais às profundezas do Sheol, você será levado ao fundo do abismo. Olha que coisa interessante. O tempo, o local, o espaço do que a Bíblia chama de Sheol, ou Hades, ou abismo, o termo para sepultura também no Velho Testamento, ele fica no local chamado Grande Abismo. E fica nas profundezas do centro da terra. E aonde fica esse abismo? Apocalipse capítulo 9, versículo 1, veja esse texto comigo. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Aonde? Vamos ver onde é que fica o inferno. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. E aonde é que fica esse abismo? Continua o texto. Quando ela, estrela é um anjo, abriu o abismo, subiu dele fumaça, como uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Gênesis 1, verso 2 diz que o Espírito pairava sobre as águas e havia trevas sobre o abismo. O que você vai aprender aqui hoje é muito bom e chocante. Continua o texto. Da fumaça saíram gafanhotos, isso aqui é no Apocalipse, na grande tribulação, e vieram sobre a terra, e foi-lhes dado poder como dos escorpiões na terra, pode ir seguindo automaticamente. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva, nem à terra, nem planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham selo de Deus na testa. Vai indo. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como da picada de um escorpião. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Congela, não tira. Essa história, no período de tribulação, depois do arrebatamento, tem demônios que estão presos nesse abismo que serão soltos. Durante 5 meses, a morte é tirada da terra. E esses demônios vão atormentar as pessoas. Vão dar tiro na cabeça, cortar o pulso, se queimar, mas não vai morrer. Um verdadeiro The Walking Dead. Daí tirou a ideia dos zumbis. O cara está morto, mas não morre. Está lendo comigo isso, não? Agora olha a continuação do texto. Verso 7. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados à batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro. Você já leu isso na Bíblia? De anjos com aparências, os que estão diante do trono, de animais, coroas. Só que esses são caídos, tá? Tinham coroas de ouro e o rosto deles parecia rosto de homens. Continua. Os cabelos como os de mulher e os dentes como de leões. Tinham couraças de ferro e o som das asas, barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Agora olhe bem, tinham caudas e ferrões de escorpiões,
cauda, e na cauda tinha poder para causar tormenta aos homens durante 5 meses. Aceita Jesus, irmão. Agora olha que é mais importante. Tinha um rei sobre eles. Veja que há um exército de anjos caídos, presos, que tem um rei, que não é Lúcifer. Olha quem é esse rei. O anjo do abismo, cujo nome hebraico é Abaddon, e em grego, mais conhecido como Deus Apolo. Você já ouviu esse nome? Esse é o anjo do abismo. Ele é o que tem a chave. Ele está reservado para o juízo. Bom, você vê que ele sobe do abismo. Ele levanta do abismo. E uma coisa que você precisa entender sobre isso, nós vamos falar em alguns minutos mais daqui um pouco, sobre a realidade do céu, né? E nós temos comprovações, então, bíblicas de que o inferno, ou esse grande abismo que é mencionado na Bíblia, onde estão mortos os ímpios e também presos alguns demônios, e também moram os demônios. Mas o que você não sabia, e surge uma pergunta, é aonde ficam as portas desse inferno? Você lembra que Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então o inferno tem uma entrada. Veja bem, em Gênesis 1, verso 2, para você entender isso. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Aonde Lúcifer foi jogado? No abismo. Aonde estão presos alguns demônios? Aonde os demônios vivem? No abismo. Está entendendo? As coisas começam a fazer sentido ou não? E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Você já leu em Eclesiastes que diz assim, como as águas cobrem o mar, toda a terra será cheia da sua glória? Não te faz sentido esse texto? Pensa num texto que não tem sentido. Como assim, as águas que cobrem o mar? O mar não são as águas? Que conversa é essa de águas que cobrem o mar? Você já leu isso? Como as águas cobrem o mar, toda a terra será cheia da sua glória. Veja Gênesis 7, versículo 11, por favor. E aqui nós temos uma certeza. Não é especulação, não é tese, é certeza. Olha o que diz o texto. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam todas as fontes dali está profundezas, do abismo. Mas espera lá, a chuva não veio de cima? Ali está dizendo que romperam as fontes das águas que ficava nas profundezas, no abismo, e a terra se encheu de água. Então deixa eu te explicar uma coisa na geologia. Nós temos mar na terra e temos mar no céu. O senhor pirou, pastor? Claro que não. Veja bem, quando você está voando num avião, está acima das nuvens, e você olha as nuvens, qual a impressão que você tem? Responda. O que são aquelas nuvens? Responda. Mar. Só que mar em vapor. Ou seja, veja que a água sobe, e quando ela entra numa esfera de mega ultra condensação, ela cai de novo. Então a Bíblia diz que nós temos o mar na atmosfera do céu e temos o mar na terra. Só que o mar lá em cima é chamado de vapor ou nuvens. É água. Se você vai na Groenlândia e você anda no gelo, você está andando na água sólida. Se você vai no barco, você está na água líquida. Se você vai no avião, você está na água gasosa. E você já percebeu que o avião tem a mesma aparência do submarino? Que eles usam o mesmo linguajar de um barco? Vamos viajar
Estamos na altura de cruzeiro, viajando olhando para as estrelas. E uma coisa que eu entendi interessante sobre o avião. Se você tem os aparelhos do avião, e naquele aparelhinho, tipo uma bússola, que não é a bússola, tem uma parte assim que ele faz assim, quando o avião... tipo, como é que chama quando você mede... Hã? Não, Emerson. Embaixo está escrito terra, em cima está escrito céu. Aí eu perguntei para o piloto, sou curioso, por que vocês têm que ver isso? O piloto me chamou na cabine. Eu vou te contar. Você vai rir? Eu vou. Falou, então deixa eu te contar. Por que tem que ter esse negócio escrito céu e o outro escrito terra? Porque num voo internacional, ou em qualquer outro voo, o avião vai indo e a hora que ele vai fazendo a circunferência da Terra, ele vai ficando de ponta cabeça. Eu falei, como? Ele falou, se o piloto não perceber, ele voa de ponta cabeça e você nem percebe. Porque a hora que você olha para a janela, você não sabe se você está de ponta cabeça ou não. Então eu falei, já aconteceu? Ele falou, já. Já aconteceu de eu estar voando uma vez, e a hora que eu olhei, o avião estava assim já. Aí ele pega o leme, né, e põe o avião de novo no plumo. Porque o próprio avião, naturalmente, vai seguindo a circunferência da Terra. Se você perceber, o avião ele voa a 10 mil pés. E o mesmo balanço que tem no céu, tem embaixo no submarino. Porque tem-se a mesma pressão, tem-se a mesma água, é a mesma coisa. E a gente chama isso de turbulência. O submarino também tem asas e também tem o mesmo formato de um avião para cortar aquela pressão que tem das águas. Por que eu estou te falando isso? A Bíblia chamou isso de firmamento. Então ele pôs águas no firmamento e água não em cima. É aí que você precisa entender. O mar não era em cima. Na geologia, você vai perceber que o mar era no centro da Terra, aonde hoje é petróleo, e o petróleo é formado dos fósseis. Se morre um bicho aqui, quando ele começa a decompor, você vê que começa a gerar aquele líquido preto, viçoso, quem já viu? Aquilo é o petróleo. É água, calor e fósseis, restos mortais. E o petróleo é produzido dos fósseis, das pessoas que são enterradas, junto com a água da chuva e o calor no centro da terra. Aquele lugar ali é um grande oceano, aonde era o mar. E aqui nesse texto você vê de onde Deus fez sair essas águas. No dia em que Noé completou 600 anos, no mês 17, no mesmo dia, todas as fontes das profundezas, no caso do abismo, jorraram e as comportas dos céus caíram. Então veja, foi água saindo de baixo e água saindo de cima. Por isso que deu o grande dilúvio. A inundação fez isso e fez isso. Primeiro ela fez isso. Quando você assistiu o filme de Noé, você chamou de heresia, né? Quando começou a sair água de baixo. Mas você não tinha lido isso na Bíblia ainda. Então o que é interessante, aqui nós podemos perceber definitivamente que no dilúvio, Deus fez a água vir de cima e a água vir de baixo. Veja mais esse texto, Gênesis 8, versículo 2. Como que o dilúvio cessou? As fontes do abismo, aqui está abismo, ali está profundezas, que dá a mesma coisa, e as comportas do céu se fecharam e a chuva parou. Você viu? Parou de vir água de cima e parou de vir água de baixo. A água que estava em cima voltou para baixo. E aí parou a chuva também. E aí cessou tudo. Agora nós temos o fim completo do dilúvio e as águas param de vir para a superfície. Veja mais esse texto de Provérbios 8, verso 27 a 28, por gentileza. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte, sob a superfície do abismo. Em Isaías 51, no versículo 10, quando ele secou esse abismo, diz assim, ó: não fostes tu que secastes o
que você leu? Um dia o mar foi o quê? As águas do grande abismo. Agora, o que você precisa entender, que um dos termos para Sheol, Hades ou inferno, é grande abismo. E aí você se pergunta, temos aqui uma comprovação bíblica, geológica, das profundezas do Sheol, que a Bíblia chama de abismo. E agora temos uma comprovação científica de onde fica esse abismo, que é no centro da terra. E agora o que nós precisamos entender é que aonde Deus escondeu o abismo? Por que nós não vemos? Isso é tão fácil de responder. O texto diz: havia trevas sobre a face do abismo e águas sobre o abismo. Eu quero pôr para você aqui a definição exata do que é mar e do que é abismo. E eu fiz um print do hebraico. E eu pedi para o Juliano, se tiver aí, é o print da definição do texto. Tanto do termo abismo e o que significa abismo, Sheol, na Bíblia. Só para você ver. Temos aqui 4 definições. Toda vez que você lê na Bíblia, não é esse, tira, não é esse, não, sai, não é esse, acabou o script. É o termo do hebraico lá, foi feito. Também não é esse, não. Esse é Graça Church. Church quer dizer igreja. Achou aí, Pedro? Pode colocar. Presta atenção. Irmãos, é só na Graça Church que você tem isso. Isso aqui é uma aula cara. Os meus alunos pagam caro e 2 anos para aprender isso. Presta atenção nisso. Ali nós temos o dicionário Strong, que é o dicionário bíblico, linguístico, de toda a Bíblia, com números Strong. Em cima ali, ó, você tem o que nós chamamos de número Strong. É tipo a Barça, só que do hebraico e do grego e do aramaico. Antigamente você tinha que pegar tudo aquilo, ir lá no número e pegar aquela palavra, estudar o grego, o hebraico, o aramaico. Hoje tem um aplicativo caríssimo, eu tenho no celular, para isso. Fiz um print do aplicativo. Você vê que ali em cima está a letra hierogrífica, que é o hebraico. É um desenho, mas está escrito. Eu peguei a palavra, se der para você abrir um pouquinho, porque ele aponta para o termo abismo. Tem como? Então tudo bem. A palavra hal, em cima do desenho, onde depois do arrobinha, hal, que significa procedente de 0194, que é onde você vai achar lá no dicionário Strong, do grego e do hebraico. A palavra é profundidade, profundezas, lemos também isso. Sheol, Geena, abismo. Lugares profundos, que você leu ali, abismo. O abismo, qual que é a palavra em hebraico? Hal, lá em cima, H-O-W-M. E embaixo ali, qual é a primeira palavra onde está o número 1? A palavra primeira do termo Hal, tem o número 1 ali. Lá embaixo, 1A. O que você precisa entender a definição é isso aqui, ó. Quer dizer que é a primeira definição. 1A é a primeira. O que é que você lê ali? O que é o abismo? O que é abismo? Não, 1A, o que está escrito lá? Oceano. Então, você falou, uau, é o uau mesmo. Temos 4 definições para a palavra mar na Bíblia. Sheol. Uma, profundidade, profundezas. Oceano, referindo-se a águas subterrâneas, profundidade de oceano e profundezas, que vem do abismo.
Por isso que você entende como as águas cobrem o mar, porque como as águas cobrem o abismo. Biblicamente falando para você, o termo Sheol na Bíblia, o abismo, significa profundezas, profundidade, profundo, e a palavra primeira, como você vê ali, é oceano. Aí nós temos um gráfico que você está vendo, não nos restando dúvidas que o termo para mar na Bíblia é o grande abismo. Ou seja, para você ter uma ideia, a parte mais alta do oceano, da geografia, geologia dos relevos da Terra e oceano embaixo da Terra, geografia em cima. Então a parte mais alta da geografia da Terra é o Everest, 8.000 metros. O que você não sabe é aonde fica um abismo. Bom, preste atenção nisso aqui. Isso aqui fica no local chamado, alguém sabe? Fossa das Marianas. Tudo isso aqui é o abismo, e ele vai descendo, já perdeu ali. Aqui você tem o que nós chamamos de Monte Everest, 8.000 metros. Aqui você tem um outro monte, o Matterhorn, que dá 4.000 metros. Olha onde o Titanic está afundado, 3.800 metros. Temos aqui uma baleia que navega, que mergulha a, no máximo 2.000 metros. Nem os peixes mergulham lá tão fundo, porque aqui tem 1.000 pesos de pressão a mais que a superfície. Agora olha onde voam os aviões. Lá em cima, um voo comercial, 10.000 metros. Apenas 2.000 metros acima do Monte Everest. Olha que coisa interessante. No meio do oceano, nós temos um abismo sem fim. Mas não é sem fim. Ele tem 11.000 metros. É o que eles mediram. Que cabe o Monte Everest lá dentro e mais o outro monte. E nessa Fossa das Marianas, nesse abismo, isso aqui é ciência, viu, gente? É geologia. Em 1900 e alguma coisa, um francês, depois você pesquisa lá no History Channel, tem lá certinho. Ele tentou descer com um navio lá. Navio não, né? O único navio que desceu próximo ali foi o Titanic. E olha que coisa interessante. Olha aonde o Titanic sucumbiu. Você está vendo isso comigo, não? Bom, esse submarino foi super, mega, ultra preparado para aguentar a pressão e o calor desse abismo na Fossa das Marianas. Ele demorou 6 horas para descer apenas 5.000 metros. E quando ele estava descendo, o navio, que era super, mega, ultra preparado, começou a comprimir e quebrar-se assim, ó, pela força da pressão, que é 1.000 mais peso do que temos na superfície. E ele, quando ele estava chegando no fundo, subiu uma fumaça, e ele conta isso nos dados dele. Você pesquisa no History, tem no YouTube esse documentário, se chama Fossa das Marianas. E você vê ele falando, ele diz assim que quando ele estava chegando, subiu uma fumaça tão fedorenta, e a compressão começou a ficar, a cabeça deles doerem, e eles começaram a ver coisas que ele disse que era por causa da dor de cabeça. Vamos acreditar que era. Cientista, a gente tem que acreditar. Aí eles desesperadamente, sumiram de lá. Bom, aqui você tem uma ideia. Não estou dizendo que o inferno é ali. Eu estou dizendo, no mínimo, que é uma grande coincidência. Um grande abismo. A Bíblia diz que um abismo é todo o oceano, que você precisa entender qual é o relevo geológico do oceano. Você vê que o oceano não é igual ao rio. Ele é assim, ó. Veja, na realidade, todo o relevo do oceano, ele vai afunilando, e afunilando, aí ele chega no seu ponto mais profundo, que é ali nas Marianas, é quando ele afunila totalmente nesse fosso do
do grande abismo. Ele tem todo o formato de um abismo. Eu realmente creio que Deus fez o mar. Ele não estava sobre a superfície. Deus trouxe ele para esconder o grande abismo, como a Bíblia já nos mostra. E já nos mostrou exatamente esse texto. Por isso que nós lemos alguns textos aqui. Quer ver? Ó? Apocalipse capítulo 20, versículo 1. Para você compreender isso. Isso aqui, gente, eu decidi falar aqui porque a gente estava, por causa da chuva, um pouco mais reduzido. Então eu achei que seria interessante trazer algo de ensino que vocês iriam gostar. Eu acho que vocês iriam gostar. Apocalipse 20, versículo 1, diz assim: Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Olha que coisa interessante. Isso aqui agora Jesus voltou e ele vai prender o diabo nesse lugar. Continua. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Aonde? No grande abismo. Agora, o que você não sabia é essa parte do texto de Apocalipse, depois que ele prende lá. Olha lá. Lançou no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco mais de tempo, depois de 1000 anos. Tem mais uma treta ainda com o bicho. Agora veja, depois dos 1000 anos, olha o que acontece com o grande abismo. Apocalipse 21, versículo 1. 21, versículo 1. Olha que coisa. 21, versículo 1. 21, versículo 1. Então, gente, olha bem. Vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu, que é o nosso, passou e o mar já não existe. Uau! Uau! Que coisa interessante, o mar não existia e não vai, porque o mar, na realidade, é a proteção do... Você sabia que nós sabemos mais dos planetas do que do mar? Deus fez o mar para esconder o grande abismo. Veja Apocalipse 11, verso 7. Para você ver de onde vêm os demônios e aonde estão presos as almas dos ímpios. E eu tenho um desenho muito importante para você aqui dos 3 céus embaixo com o abismo. Daqui um pouco, vai ter que aguentar também. Olha lá, aqui é a questão das 2 testemunhas. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo atacará. E ela irá vencer as 2 testemunhas. No caso, as 2 testemunhas que estão pregando. Você vê que a besta vem do abismo. O diabo caiu. Onde que o diabo caiu? Será que ele caiu, foi lá? Será que sabemos disso? Veja Isaías capítulo 14, verso 12. Vamos ver se foi lá que Deus jogou ele. Já sabemos que é lá que Deus vai prender ele nos 1000 anos. Mas quando ele caiu do céu, ele foi jogado aonde? Como caiu do céu a estrela da manhã, filho da alvorada, como foste atirado à terra, você que derrubava as nações. Verso 13. E você dizia no teu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono, e acima das estrelas de Deus me assentarei na assembleia ao ponto mais elevado do Monte Santo. Olha o 14. Subirei mais alto do que as mais altas nuvens e serei como o Altíssimo. Verso 15. Leia agora em voz alta todos vocês. Mas as profundezas do Sheol, você será levado, irá ao mais profundo do abismo. Por isso que havia trevas sobre o abismo e o Espírito pairava sobre as águas. Por que ele pairava? Para mantê-los presos lá. Uau. Por isso que nós lemos em Apocalipse 20, versículo 13, essa parte é extremamente poderosa nos ensinos. Olha isso aqui, ó. Quando Jesus voltar, tiver o juízo final, diz aqui, ó, o mar
entregou os mortos que nele havia. Todo mundo interpreta assim: quem morreu afogado vai entregar. Não, porque senão diria: a terra também entregou os mortos. Morre mais gente na terra do que no mar. Mas o que é o mar aqui? O mar entregou os mortos que nele havia. A morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia. Percebeu? Outra coisa interessante, para você entender o que eu estou falando, capítulo 20, acho que já foi falado, esse é o verso 14, por favor. Então, a morte e o Hades, que é o abismo, foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte, é o que a ciência chama de magma. Então, o que agora aqui temos é uma realidade. Acima do magma tem o Sheol, colado com a terra. E olha que interessante, eu vou colocar esse gráfico dos 3 céus para você aqui agora. Os 3 céus. Tem uma casinha esse gráfico. Bom, deixa esse primeiro. Olhe bem. Preste atenção. Lá em cima você tem a luz inacessível. Deus é espírito invisível e imortal, habita numa luz inacessível, homem jamais viu. É lá que Lúcifer disse: vou acima das mais altas nuvens. Aqui está a terra, o firmamento, né? Sol, lua, o mar em cima do firmamento, que chamamos de nuvem, a Bíblia chama de mar. Nós chamamos de nuvem, a Bíblia chama de mar. Está aqui, a condensação. Veja que aqui você tem todo o relevo, né, do mar sobre a terra. E olha onde fica o Sheol. Viu ou não? O que é o Sheol? É onde estão os demônios, os ímpios, é o Hades. Foi lá que Jesus foi. Então aqui temos todo o relevo da terra. Lá acima está Deus. Agora o que eu vou mostrar para você é um desenho feio, mas fica mais claro. Põe, por favor, o outro da casinha. Tá feio, mas fica melhor. Ponto. Acho que ficou. Tá bom assim? Não ri não do meu desenho. Faz favor. Mas deixa eu explicar para vocês que aqui fica claro. Aqui nós temos 3 céus. O primeiro céu é chamado de Aurânio. Rânio, céu. Primeiro. Quando a Bíblia diz o primeiro céu passou, é esse. A primeira terra passou, é essa. Primeiro céu, aqui é o nosso céu. Aqui céu Aurânio. Esse é o céu. Quando Paulo diz que existem guerras espirituais, é no espaço sideral, que é chamado de segundo céu, céu intermediário, onde estão as estrelas e os planetas. O nosso é primeiro céu, é o chamado de firmamento, antes da atmosfera. O terceiro céu, que é onde Paulo foi, o céu eporâneo, aurânio, meso, meio, céu do meio, epo, último, aurânio, mesorânio, eporâneo. Nesse céu está hoje o paraíso. Aonde era o paraíso? Antes da morte de Jesus. É aqui. Esse gráfico é bem fácil, gente. Sim, é feio, mas é bom. Fala para você ver. Bom, presta atenção. Aqui nós temos a superfície. E aqui temos o túmulo, Keber, sepultura, onde as pessoas são enterradas. Logo embaixo, você tem aqui à esquerda o lugar de tormento, o Giena, que está em Lucas 16, 23, que o rico morreu e foi para lá. À direita tinha o paraíso. Não foi Jesus que disse? Lá ele viu Abraão e disse: pai Abraão. E Jesus disse assim. E aí o pai Abraão disse: não, quem está aqui não pode falar porque tem no meio um grande... O que tem no meio? E dentro desse grande abismo, lá no fundo do abismo, próximo ao lago de fogo, que nós chamamos de magma, tem o Tártaro, aonde estão alguns demônios presos. Bem próximo do lago de fogo. Olha como o desenho é bem claro. Aqui está todo o relevo dos 3 céus e do inferno e do lago de fogo.
O que vai acontecer na ocasião do retorno de Cristo? A morte e o inferno, o grande abismo e o Tártaro vão cair para dentro do lago de fogo. E o lago de fogo é a morte eterna. É lá que João 3,16 diz, para que não pereça, mas tenha a vida eterna lá em cima, no trono de Deus. Veja que o paraíso é embaixo do trono de Deus. Olha que coisa tremenda. Quando um crente morre, na mesma hora, pisca os olhos, obrigado. No abrir e fechar de olhos, ele dá de cara com Jesus. Pá! Na hora. Quando o ímpio morre, na mesma hora, ele entra no Giena, que está ali à esquerda. Aquele paraíso foi levado para o terceiro céu. Lá na ocasião do retorno de Cristo, o mar, veja, e o mar ele está aqui para esconder esse grande abismo, as portas do Sheol. Ele não vai existir. Por qual motivo ele não vai existir? Mas o mar é necessário para a vida da terra, por isso que ele fica embaixo, não em cima, produzindo todos os sais. Ele não vai existir mais em cima, porque não tem mais abismo para esconder. Sabe o que é mais poderoso? Que Jesus venceu esse mundo sombrio. Jesus desceu no inferno, lá, nesse lugar escuro, sombrio, e irradiou aquela luz de glória, e ele deu de cara com o bichão. E a Bíblia diz que ele triunfou sobre ele, na sua casa. Querido, essa é toda a realidade que nós temos do que nós chamamos de reino físico e espiritual. O que é mais importante? Que o reino físico e espiritual se misturam. Tanto que se mistura que aquele abismo, a terra abriu e os filhos de Corá caíram vivos no abismo. Bom, você sabe por que eu falo isso? Eu estou escrevendo um livro que chama Mundo Sombrio, justamente mostrando essa realidade entre mundo espiritual e físico, porque a maioria das pessoas no mundo não acreditam que exista. E aí que mora o perigo. Ninguém acredita mais em céu, ninguém acredita mais em inferno, ninguém acredita em juízo. Você lembra que quando Jesus chegou em Gadara, os demônios pediram para ele o quê? Não nos mande para o... Quem entendeu o que eu preguei? Quem entendeu o que lhe foi ensinado? Vamos orar. E você vai para onde? Para onde você vai? Na mesma hora vem os anjos de Deus e te leva. Mas pastor, eu vou para o céu. Bom, querido, a única coisinha, só tem um detalhe assim que não precisa, não se preocupe, mas só tem um detalhezinho. Você tem certeza? É só esse detalhe, só esse, não tem outro. Ah, você vai para o céu. O único detalhe é se você tem certeza da sua salvação. Mas pastor, quem é salvo? Primeiro, por isso que você ouve o termo salvo, Jesus veio para salvar aqueles que estavam indo para lá. Isso é salvação, gente. Pregar salvação implica em, para que não pereça e tenha a vida eterna. Perecer no Hades e tenha a vida eterna no céu. Isso é salvação. E a única maneira de você escapar do inferno é através do sangue de Jesus. Todos vocês que têm Jesus, não tenham medo. Você tem o sangue do Cordeiro sobre você. Amém. Fique em pé no seu lugar.